Marido infiel, vizinha amante, 25 anos de ilusão desfeitos em segundos. Quando ela encontrou as provas da traição, não chorou, planejou. Transformou a casa de ambos em hospedagem enquanto ele viajava a trabalho com a amante. De vítima a empreendedora de sucesso, essa mulher redesenhou seu destino nos mesmos cômodos onde foi traída. Uma história sobre reinvenção, coragem e o doce sabor da independência reconquistada. Prepare-se para uma reviravolta que vai fazer você aplaudir de pé. Lembro-me perfeitamente daquela segunda-feira. O céu de Curitiba estava coberto por nuvens densas, como se o universo já antecipasse o que eu estava prestes a descobrir. Voltei mais cedo da hidroginástica, meu nariz escorrendo, a garganta arranhando. Um resfriado comum, pensei. Mal sabia que a verdadeira dor viria de um pequeno pedaço de papel. Era apenas um bilhete. Simples assim, encontrado no bolso da calça de Rodrigo enquanto separava as roupas para lavar. 25 anos de casamento reduzidos a letras cursivas, em um papel amassado. Sinto falta do seu toque. Mal posso esperar por amanhã. Assinado com um beijo de batom e um C. Camila, nossa vizinha de 38 anos, com seu jardim impecável e sorrisos excessivamente amigáveis nos churrascos de domingo. Sentei na beirada da cama, nossa cama, segurando aquele pedaço de papel como se fosse uma sentença de morte. De certa forma era. A morte de uma ilusão mantida por um quarto de século. A morte da Letícia que acreditava ser amada, respeitada, suficiente. Filha do meio. Sempre a filha do meio. Nem a primogênita celebrada, nem a caçula mimada. Apenas a do meio. Aquela que aprendeu desde cedo a ser prática porque ninguém tinha tempo para dramas medianos. Agora, aos 48 anos, aquela menina invisível ressurgia em mim, sussurrando. Viu? Você nunca foi o bastante. Deixei escapar apenas 2 lágrimas. Sequei-as rapidamente com as costas da mão, deixando o bilhete sobre a cômoda. Rodrigo chegaria em algumas horas, e eu precisava decidir como seria aquela conversa. A esposa, traída, implorando explicações? A mulher histérica quebrando pratos na parede? Talvez a mártir resignada, perdoando porque homens são assim mesmo, como minha mãe sempre repetia? O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era ele. Letícia, surgiu uma viagem de última hora. 2 projetos importantes em São Paulo, talvez me estenda por 2 semanas. 2 projetos importantes. São Paulo. 2 semanas. Cada palavra soava falsa, como notas desafinadas numa música que eu conhecia de cor. Claro, amor. Boa viagem. Minha voz saiu surpreendentemente firme. Não vai reclamar dessa vez? Ele parecia genuinamente surpreso. Por que eu reclamaria? Seu trabalho é importante. Fiz uma pausa calculada. Aliás, a Camila mencionou que também vai viajar. Coincidência, não? Silêncio do outro lado. Um silêncio que durou exatamente 3 segundos a mais do que deveria. Não faço ideia dos planos da Camila. Sua voz agora tinha aquele tom ligeiramente mais agudo. O mesmo de quando mentia sobre ter comido o último pedaço de torta. Claro que não. Boa viagem, Rodrigo. Tome cuidado. Desliguei antes que ele pudesse responder. Naquela noite não chorei. Não quebrei nada. Não liguei para minha irmã caçula para desabafar, como sempre fazia nos momentos difíceis. Em vez disso, abri meu laptop e comecei a pesquisar. Airbnb, hospedagem de curta temporada, regulamentos municipais de Curitiba para acomodações, turísticas, taxas, seguros. Talvez fosse a contadora em mim, essa necessidade de organizar o caos em planilhas e números. Ou talvez fosse algo mais profundo. A certeza de que, pela primeira vez em décadas, eu precisava tomar as rédeas da minha própria vida. Rodrigo partiu na manhã seguinte, com uma mala grande demais para 2 semanas de trabalho e um beijo, rápido na minha testa. Vai sentir minha falta? Perguntou com aquele sorriso que um dia me fez tremer os joelhos. Como sempre. Sorri de volta, pensando em como ele não fazia ideia do plano que germinava na minha mente. Enquanto seu carro se afastava, já estava mentalmente reorganizando nossos quartos. Comecei naquela mesma tarde. Primeiro, uma limpeza profunda. Cada canto da casa recebeu atenção meticulosa.
O quarto de hóspedes, raramente usado, foi o primeiro a ser transformado. Troquei os lençóis antigos por um conjunto novo de algodão egípcio que havia comprado há anos e guardado para ocasiões especiais que nunca chegavam. Esvaziei as gavetas cheias de tralhas acumuladas e coloquei pequenos arranjos de lavanda colhida do meu próprio jardim de inverno, aquele espaço que criei durante a pandemia, enquanto Rodrigo reclamava do desperdício de dinheiro com plantas. A casa de 3 quartos no coração de Santa Felicidade, bairro tradicional italiano de Curitiba, sempre foi nosso orgulho, ou pelo menos o meu. Rodrigo havia mais como um símbolo de status entre seus colegas executivos da construtora, enquanto eu amava cada recanto, cada detalhe que havia escolhido cuidadosamente ao longo dos anos. O irônico é que agora aquele espaço, testemunha silenciosa da nossa farsa conjugal, poderia se tornar minha tábua de salvação. No terceiro dia, contratei um fotógrafo profissional. É para um projeto pessoal. Expliquei vagamente quando ele perguntou sobre o propósito das fotos. Ele captou cada ambiente com maestria, destacando a luz natural que entrava pelas amplas janelas, o charme rústico dos móveis de madeira maciça, o aconchego do sofá revestido com a manta de lã que minha avó havia tecido. Quando as fotos ficaram prontas, passei horas criando o perfil perfeito na plataforma. Refúgio aconchegante em Santa Felicidade, chamei. Detalhei cada comodidade com precisão. A cozinha totalmente equipada, o jardim de inverno com ervas frescas à disposição, a proximidade das famosas cantinas italianas, do Parque Tingui, com suas cerejeiras e do bosque alemão. Hesitei apenas ao publicar. Era um passo sem volta. Se Rodrigo descobrisse, mas o que exatamente ele poderia fazer? Confrontar-me por ter transformado nossa casa em hospedagem enquanto ele se divertia com a vizinha? A hipocrisia da situação quase me fez rir. Cliquei em publicar e senti uma estranha leveza, uma pequena vitória. A primeira reserva chegou, no dia seguinte. Um casal de São Paulo, vindo para um final de semana. 3 dias. Foi quando percebi a falha no meu plano meticuloso. Onde eu ficaria durante as reservas? A casa era minha residência, afinal. Foi minha mãe quem, sem saber, ofereceu a solução. Aos 73 anos, Dona Clara ainda mantinha um pequeno apartamento no centro, mesmo passando a maior parte do tempo na casa de minha tia no interior. Estou indo visitar sua tia por 1 mês, Letícia. Pode dar uma olhada no apartamento de vez em quando? 1 mês. Tempo suficiente para testar meu experimento e decidir os próximos passos. Claro, mamãe, vou cuidar de tudo. O primeiro casal de hóspedes chegou numa sexta-feira chuvosa. Estacionei meu carro a 1 quadra de distância e observei quando entraram, usando o código da fechadura eletrônica que havia instalado às pressas. De longe, pareciam encantados com o lugar. Senti uma mistura estranha de orgulho e tristeza. Aquela era minha casa, afinal. O lar que construí, agora, temporariamente, pertencia a estranhos. Passei aquele final de semana no apartamento de minha mãe. Um lugar pequeno e funcional, sem os toques pessoais que faziam de minha casa um lar. Estranhamente, não me senti deslocada. Havia algo de libertador em estar num espaço sem lembranças, sem a presença fantasmagórica de um casamento em ruínas. No domingo à noite, recebi a primeira avaliação, 5 estrelas. A casa é ainda mais aconchegante do que nas fotos. A anfitriã Letícia deixou dicas preciosas sobre restaurantes locais e atrações. O jardim de inverno é um oásis de paz. Definitivamente voltaremos. Li aquelas palavras várias vezes. A anfitriã Letícia. Não a esposa de Rodrigo, não a contadora, não a filha do meio. Apenas Letícia, a anfitriã, capaz de criar experiências memoráveis para desconhecidos. Rodrigo ligava diariamente, mantendo a farsa. Falava sobre reuniões inexistentes, clientes imaginários, jantares de negócios que nunca aconteceriam. Eu respondia com iguais mentiras sobre minha rotina normal, cursos de hidroginástica, encontros com amigas que não via há meses. Está tudo bem? Você parece diferente ao telefone. Ele comentou no 10º dia. Diferente como? Não sei. Mais animada? Quase deixei escapar uma risada. Deve ser impressão sua. Estou normal, apenas ocupada com o trabalho. A verdade é que eu estava diferente.
Pela primeira vez em anos, talvez décadas, sentia-me viva, dona do meu destino. Cada nova reserva, cada review positiva, cada depósito em minha conta recém-criada, separada das finanças de Rodrigo, era uma pequena revolução pessoal. A segunda reserva veio de um grupo de amigos de Florianópolis, querendo conhecer Curitiba durante o fim de semana. A terceira, de um casal de idosos de Belo Horizonte. Logo precisei criar um calendário para me organizar. Dias com hóspedes, dias para limpeza profunda, dias livres quando poderia voltar para casa. Foi nesse período que enfrentei meu primeiro grande obstáculo, a visita surpresa de minha sogra, Teresa. Estava no supermercado quando recebi sua mensagem. Querida, estou na porta da sua casa. Vim fazer uma surpresa para Rodrigo. Soube que ele está se recuperando da cirurgia de hérnia. Por que ninguém me contou nada? Cirurgia de hérnia. A criatividade de Rodrigo para mentiras sempre me surpreendia. Deixei as compras no carrinho e dirigi como uma louca para casa. Teresa, sentada no degrau da entrada com sua bolsa Chanel falsificada, presente que Rodrigo jurara ser original, parecia confusa e ligeiramente irritada. Letícia, o que está acontecendo? Liguei para o celular de Rodrigo e ele não atende. Vizinha disse que não vê vocês há dias. A vizinha, Camila, provavelmente. A ironia era quase dolorosa. Teresa, que surpresa maravilhosa. Abracei-a com falso entusiasmo. Rodrigo não te contou? Ele está em um retiro de convalescença, nas montanhas. Recomendação médica após a cirurgia. Um lugar sem telefone para recuperação total. Sem telefone? No século XXI? E por que você não está com ele? Alguém precisava manter as coisas funcionando aqui, não é mesmo? Sorri, destravando a porta e rezando para que os hóspedes anteriores não tivessem deixado nada comprometedor. Além disso, ele está em ótimas mãos, os melhores especialistas. Teresa nunca gostou realmente de mim. Para ela, seu precioso filho merecia uma esposa mais bonita, mais jovem, mais submissa. Eu era prática demais, independente demais, opiniões demais. Uma mulher deve se contentar em ser esposa, costumava dizer nas reuniões familiares, olhando diretamente para mim. Quantos tempo vai durar esse retiro? Ela perguntou, inspecionando a casa com olhos de águia. Mais uma semana, no máximo. Rezei para que ela não notasse os pequenos detalhes diferentes. O novo arranjo das almofadas, os produtos de higiene extras no banheiro, o manual de boas-vindas que eu havia esquecido de guardar na gaveta. Vou ficar esperando por ele, então. Meu coração gelou. Aqui? Claro. Onde mais estaria? Preciso ver meu filho, garantir que esteja realmente bem. As próximas 3 reservas já estavam confirmadas. Precisava pensar rápido. Teresa, infelizmente não vai ser possível. A casa será dedetizada amanhã. Produtos fortíssimos teremos que ficar fora por dias. É por isso que aproveitei para fazer alguns trabalhos extras no escritório, enquanto Rodrigo está fora. Ela me olhou com suspeita. Dedetização? Rodrigo nunca mencionou isso. Foi uma decisão de última hora. Encontramos alguns insetos no porão. Improvisei, sabendo que Teresa tinha pavor de qualquer coisa com mais de 2 pernas. O truque funcionou. Em meia hora ela estava de partida, prometendo voltar quando Rodrigo estivesse em casa. Desabei no sofá, assim que fechei a porta, exausta, pelo esforço de manter tantas mentiras simultâneas. Estava me tornando tão boa em enganar quanto meu marido. A ideia não era reconfortante. 3 meses se passaram. O pequeno negócio crescia de forma constante. Já tinha reservas para os próximos 4 meses, incluindo o período da oficina de música de Curitiba, quando a cidade se enchia de turistas. Precisei contratar ajuda para dar conta da limpeza entre hospedagens. Foi assim que Renata entrou na história. Ex-colega do curso de contabilidade, havia perdido o emprego durante a pandemia e lutava para se recolocar no mercado. Quando a chamei para um café e expliquei a situação, omitindo a parte da traição, apenas mencionando que estava testando um negócio próprio, seus olhos brilharam. Letícia, isso é genial. Sempre soube que você tinha visão para negócios. Na faculdade, era a única que pensava fora da caixa. Fora da caixa. Ri internamente ao pensar em quão literal isso se tornara.
Minha vida agora acontecia literalmente fora da caixa confortável e previsível que havia sido meu casamento. Renata aceitou o trabalho na hora. Posso cuidar da limpeza, troca de roupas de cama e até receber os hóspedes pessoalmente se você precisar. Sua animação era contagiante, mas havia um risco óbvio. Ela conhecia Rodrigo das festas de confraternização da época da faculdade. Renata, preciso que isso fique entre nós por enquanto. É complicado. Ela pareceu entender mais do que eu havia dito. Claro, Letícia, seu segredo está seguro comigo. Enquanto isso, Rodrigo estendia sua viagem de negócios por mais 3 semanas. Nosso contato era cada vez mais esporádico e superficial. Mensagens rápidas, ligações curtas. Como está tudo aí? Tudo ótimo. Novidades? Nenhuma. A cada dia que passava, sentia menos sua falta. A dor inicial da traição dava lugar a uma indiferença crescente, interrompida ocasionalmente por lampejos de raiva quando lembrava do bilhete, da mentira descarada, dos anos desperdiçados acreditando ser amada. Certa manhã, no mercado local, encontrei Camila. Estava escolhendo pêssegos quando senti sua presença ao meu lado. Não havia desde que descobrira tudo. Letícia, quanto tempo! Seu sorriso luminoso e falso congelou quando nossos olhares se cruzaram. Percebi que ela não sabia se eu estava ciente de tudo. Sua incerteza me deu um estranho poder. Camila, que surpresa agradável. Minha voz saiu doce como mel envenenado. Pensei que estivesse viajando, visitando parentes. Ela engoliu em seco. Eu voltei antes. Como está, Rodrigo? Ocupadíssimo. Com trabalho, como sempre. É incrível como ele se dedica à empresa, não é? Semanas e mais semanas fora de casa. Peguei um pêssego, apertando-o com mais força do que o necessário. Às vezes me pergunto se ele não está trabalhando demais. Se não está, sacrificando coisas importantes pelo trabalho. Seu rosto empalideceu ligeiramente. Tenho certeza que ele sabe o que está fazendo. Oh, disso não tenho dúvida. Sorri, colocando os pêssegos na sacola. Rodrigo sempre soube exatamente o que estava fazendo. Ou quem, no caso. Deixei-a ali, entre as frutas, com a boca entreaberta e os olhos arregalados. Foi uma pequena vitória, mesquinha talvez, mas incrivelmente satisfatória. 6 meses desde o início do Airbnb, e minha conta bancária particular já exibia um saldo que jamais imaginei possível, o equivalente a quase 1 ano do meu salário como contadora. Dinheiro que representava liberdade, possibilidades, um futuro que começava a desenhar-se sem a presença de Rodrigo. Foi nessa época que recebi a visita de Paulo, um chefe aposentado, de Minas Gerais que se hospedou por 2 semanas enquanto participava de um festival gastronômico em Curitiba. Ao contrário da maioria dos hóspedes que mal notavam o jardim de inverno, Paulo passou horas admirando minhas ervas, perguntando sobre cada espécie, maravilhado com a variedade e qualidade. No último dia de sua estadia, enquanto tomávamos um café na varanda, ele fez uma proposta inesperada. Letícia, já pensou em transformar parte deste espaço em um pequeno café? Nada grande, apenas algumas mesas onde os hóspedes poderiam desfrutar de um café da manhã especial, talvez chás da tarde com ervas do seu próprio jardim. A ideia era absurda e maravilhosa ao mesmo tempo. Transformar ainda mais a casa conjugal, criar algo totalmente novo naquele espaço cheio de memórias amargas. Seria um investimento considerável, argumentei, mais para mim mesma do que para ele. Paulo sorriu. Tenho certeza que se pagaria rapidamente. Poderia até atrair a comunidade local nos horários sem hóspedes. Fiquei acordada a noite toda pensando naquela possibilidade. O que começara como uma pequena vingança, um plano para ganhar independência financeira, poderia se transformar em um negócio real, algo verdadeiramente meu. No dia seguinte, recebi uma mensagem de Rodrigo. Querida, finalmente estou voltando. Estarei em casa na sexta-feira. Senti tanto sua falta. Senti sua falta. As palavras pareciam vazias, como conchas abandonadas na praia. O que ele sentia falta? Exatamente? Da esposa confortavelmente previsível? Da casa sempre em ordem? Certamente não de mim.
da verdadeira Letícia que ele nunca se deu ao trabalho de conhecer realmente. Tudo ficou mais complicado. Tinha uma reserva justamente para o fim de semana da volta de Rodrigo. Um grupo de professores universitários vindo para um congresso. Cancelar significaria perder a classificação de superhost, que tanto me esforçara para conquistar. Optei por uma solução temporária. Busquei Rodrigo no aeroporto com a notícia de um grave problema no encanamento, que tornava a casa inabitável por alguns dias. Reservei um quarto no Noma Hotel, garantindo que passaríamos um fim de semana romântico, enquanto os encanadores resolviam o problema. Rodrigo pareceu genuinamente decepcionado por não poder ir para casa, mas aceitou a ideia do hotel sem muitos questionamentos. O reencontro foi estranho, mecânico, como atores ensaiando uma peça sem entusiasmo. Beijamo-nos, abraçamo-nos, fizemos as perguntas esperadas. Como foi a viagem? O trabalho está bem? Sentiu minha falta? No hotel, dormimos em lados opostos da cama king size. Quando ele tentou se aproximar, fingi dor de cabeça. Pela primeira vez, a ideia de intimidade com Rodrigo me causava repulsa física. Não era apenas a traição. Era a percepção de quanto tempo havia desperdiçado com alguém que nunca me valorizou realmente. Passar aquele fim de semana juntos foi como observar um espetáculo do qual eu já conhecia o final. Cada gesto, cada palavra ensaiada, o fingimento mútuo. Ele, fingindo que não estava tendo um caso. Eu, fingindo que não sabia, que não estava secretamente transformando nossa vida em comum. Na segunda-feira, quando finalmente voltamos para casa, após garantir que os hóspedes haviam partido e Renata havia limpado tudo meticulosamente, Rodrigo parecia aliviado. Lar docilar, disse, jogando-se no sofá. Observei-o ali, tão confortável, tão alheio ao que acontecia sob seu próprio teto quando estava ausente. Quantos estranhos haviam se sentado naquele mesmo sofá nos últimos meses? Quantas vidas haviam brevemente intersectado a minha naquele espaço que Rodrigo considerava exclusivamente nosso? As semanas seguintes foram um elaborado jogo de xadrez. Rodrigo, aparentemente culpado pela longa ausência, decidiu trabalhar de casa por um período. Precisei pausar as reservas, usando o tempo para planejar os próximos passos. A ideia do café de Paulo continuava fermentando em minha mente. Uma noite, enquanto jantávamos em silêncio, Rodrigo fez uma pergunta inesperada. Você acha que ainda somos felizes juntos? A pergunta me pegou. Desprevenida. Havia ensaiado confrontos, acusações, até uma possível reconciliação, mas não aquela vulnerabilidade repentina. Define felicidade, respondi, ganhando tempo. Ele suspirou. Não sei. Sinto que nos perdemos em algum momento, que estamos apenas existindo lado a lado. A ironia era quase dolorosa. Após meses de mentiras e traição, agora ele queria honestidade emocional? Talvez tenhamos nos perdido porque alguns de nós decidiram se encontrar nos braços de outras pessoas. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Rodrigo congelou, o garfo suspenso no ar. O que você disse? Você me ouviu perfeitamente. Minha voz estava calma, sem a histeria que ele provavelmente esperava. Sei sobre você e Camila. Sei sobre as viagens que nunca foram a trabalho. Sei sobre tudo, Rodrigo. Seu rosto passou por uma sequência de emoções. Choque, medo, vergonha e, finalmente, uma rendição exausta. Não negou. Não tentou justificar. Apenas abaixou a cabeça, derrotado. Desde quando você sabe? Desde o início. O bilhete no seu bolso. Não foi muito cuidadoso. Ele passou as mãos pelo rosto. Por que não disse nada? Por que continuou como se tudo estivesse normal? Considerei mentir, dizer que estava reunindo coragem, processando a dor. Mas estávamos além das mentiras agora, porque precisava de tempo para decidir o que queria, quem eu era sem você. E descobriu? Ainda estou descobrindo. Mas sei que mereço mais do que ser a segunda opção de alguém. Naquela noite, Rodrigo dormiu no quarto de hóspedes. No dia seguinte, disse que precisava pensar e foi para um hotel. A ironia não me escapou. Agora eu tinha a casa só para mim, oficialmente. Retomei as reservas imediatamente. Mais do que nunca,
Precisava da segurança financeira que o Airbnb proporcionava, especialmente com a perspectiva de um divórcio se aproximando. 2 semanas depois, Rodrigo retornou, não para ficar, mas para conversar. Sentamos no jardim de inverno, entre minhas ervas e plantas que sempre foram mais minhas do que nossas. Quero tentar de novo, Letícia. Podemos superar isso. Olhei para ele, este homem que conhecia há quase 3 décadas, e percebi que era um estranho. Ou talvez eu quem tivesse me tornado uma estranha. Para ele, para a Letícia que fui. Não se trata apenas da traição, Rodrigo. É sobre os anos em que me conformei com menos do que merecia. Menos amor, menos respeito, menos parceria. Posso mudar, ele argumentou, sem muita convicção. Eu já mudei, respondi simplesmente. Nossa conversa foi interrompida pelo som da campainha. Era Renata, chegando para preparar o quarto para os próximos hóspedes que chegariam à noite. Esqueci completamente de avisá-la sobre a presença de Rodrigo. Letícia! Trouxe aqueles lençóis novos que você pediu para o quarto prim. Oh! Ela parou abruptamente ao ver Rodrigo. Desculpe, não sabia que tinha visita. O olhar de confusão de Rodrigo foi se transformando em compreensão à medida que observava a sacola cheia de lençóis, toalhas e produtos de limpeza. O que está acontecendo aqui? Renata olhou para mim em pânico. Fiz um gesto tranquilizador. Renata, você pode esperar na cozinha um momento? Quando ficamos sozinhos novamente, Rodrigo parecia genuinamente perplexo. Lençóis novos? Hóspedes? Letícia, do que ela está falando? Respirei fundo. Era a hora da verdade. Toda ela. Nos últimos 9 meses, transformei nossa casa em um Airbnb. Nas suas ausências, é claro. Seu rosto percorreu uma sequência impressionante de emoções. Confusão, descrença, raiva, admiração relutante. Você fez o quê? Exatamente o que ouviu. E tem sido um sucesso surpreendente. Não pude evitar uma ponta de orgulho na voz. Estou na categoria Superhost. Tenho avaliações excelentes. As pessoas amam especialmente o jardim de inverno. Ele olhou ao redor, como se visse a casa pela primeira vez. Nossa casa? Você transformou nossa casa em um hotel sem me dizer nada? Você transformou nosso casamento em uma farsa sem me dizer nada. Retruquei. Considerei que estávamos quites. Rodrigo se levantou, andou em círculos, passou as mãos pelos cabelos repetidamente. Isso é loucura, completamente insano. Pessoas estranhas dormindo na nossa cama. Comprei uma cama nova para o quarto principal, esclareci. E lençóis novos, de qualidade superior. Não é esse o ponto. Ele explodiu. Como pôde fazer isso? Onde você fica quando tem hóspedes? No apartamento da minha mãe, geralmente. Às vezes, na casa da minha irmã. Todo mundo sabe disso, menos eu? Apenas Renata e minha irmã. Mamãe acha que estou cuidando do apartamento dela enquanto faz visitas prolongadas à minha tia. Ele desabou novamente na cadeira. Não reconheço você, Letícia. Esse é exatamente o ponto, Rodrigo. Você nunca realmente me conheceu. Aquela conversa definiu o tom dos meses seguintes. Rodrigo se mudou para um apartamento, alugado temporariamente. Começamos a discutir divórcio, divisão de bens. Ele, claro, queria metade do valor da casa. Eu argumentei que, considerando o meu investimento no Airbnb e a valorização decorrente, merecia mais. Os advogados entrariam em cena eventualmente. Enquanto isso, o negócio prosperava. Completei 1 ano inteiro de operação com ocupação quase constante. O Festival de Teatro de Curitiba trouxe uma onda de reservas premium. Decidi aceitar todas, mesmo significando que não poderia comemorar nosso aniversário de casamento, uma data que, de qualquer forma, havia perdido todo o significado. Foi nessa época que recebi um e-mail inesperado de uma editora local. Uma das hóspedes, jornalista, havia mencionado minha história, com nomes alterados, em um artigo sobre empreendedorismo feminino após os 40 anos. A editora queria saber se eu estaria interessada em transformar minha experiência em um pequeno livro. Um livro. Sobre mim. Sobre minha jornada. A ideia era simultaneamente aterrorizante e eletrizante. Mostrei o e-mail para minha irmã, minha confidente desde que tudo começara. Você tem que fazer isso, ela insistiu. Sua história pode inspirar tantas mulheres que se sentem presas. Mas
Tornaria tudo tão público. Hesitei. Letícia, você já não é mais aquela mulher que se esconde. Você se reinventou completamente. Essa história precisa ser contada. Ela estava certa. Eu havia me transformado, da esposa traída e invisível para uma empresária bem-sucedida, uma anfitriã celebrada, uma mulher que finalmente se valorizava. Aceitei a proposta da editora. O livro seria lançado no mesmo mês que meu divórcio seria finalizado. Uma coincidência poética que não passou despercebida. Em meio a todo esse turbilhão, recebi uma notificação que congelou meu sangue. Uma nova reserva para o fim de semana do lançamento do livro. O nome do hóspede? Rodrigo Silva. Meu próprio marido, ainda legalmente meu marido por mais algumas semanas, havia reservado nossa casa sem reconhecê-la nas fotos. A descrição cuidadosamente elaborada, as imagens estrategicamente tiradas para não revelar detalhes identificáveis, haviam funcionado perfeitamente. A ironia era deliciosa. Ele pretendia levar alguém, Camila, presumivelmente, para um final de semana romântico, na casa que um dia compartilhamos. Fiquei paralisada diante da tela, o cursor piscando sobre-lhes opções: aceitar ou recusar. Renata, que agora era praticamente minha sócia, olhou por cima do meu ombro e soltou uma exclamação de surpresa. É o Rodrigo? Reservando a própria casa? Isso é poético, completei, um sorriso lentamente se formando em meus lábios. O que vai fazer? Boa pergunta. Poderia recusar a reserva, claro. Ou aceitá-la e deixar que ele descobrisse da pior maneira possível. Chegando com sua amante e encontrando a casa que pensava conhecer transformada, florescendo sem sua presença. Olhei ao redor, para o jardim de inverno agora expandido, para as pequenas mesas do café que havia inaugurado seguindo a sugestão de Paulo, para as paredes recém-pintadas em tons que Rodrigo sempre detestou. Este lugar não era mais nosso lar. Era meu negócio, minha criação, minha declaração de independência. Vou aceitar, decidi. E vou estar aqui para recebê-los pessoalmente. Renata arregalou os olhos. Tem certeza? Vai ser doloroso. Não. Respondi com uma certeza que me surpreendeu. Vai ser libertador. No dia marcado, posicionei-me na varanda com uma xícara de chá de lavanda colhida do meu próprio jardim. Vi quando o carro de Rodrigo estacionou. Ele saiu primeiro, depois abriu a porta para Camila. Ambos pararam ao me ver, o choque estampado em seus rostos. Bem-vindos ao refúgio aconchegante de Santa Felicidade, disse com um sorriso sereno. Sou Letícia, a proprietária e anfitriã. Espero que apreciem sua estadia. O olhar de Rodrigo percorreu a fachada modificada, as novas janelas, o pequeno letreiro discreto anunciando o café nos fundos. Seus olhos voltaram aos meus, cheios de perguntas, confusão e talvez um lampejo tardio de admiração. As chaves estão sob o tapete como informado por e-mail. O café da manhã é servido das 8 às 10. Agora, se me dão licença, tenho um lançamento de livro para comparecer. Passei por eles, cabeça erguida, coração leve. Atrás de mim, deixava não apenas a casa que um dia compartilhamos, mas também a Letícia que aceitava migalhas, que se diminuía para caber nas expectativas, alheias que temia nunca ser suficiente. O livro se tornaria um modesto sucesso regional. O café, um ponto de encontro querido pela comunidade. O Airbnb, uma fonte constante de renda e satisfação. Quanto ao divórcio, foi mais amigável do que esperava. Rodrigo, finalmente confrontado com minha verdadeira capacidade, pareceu simultaneamente intimidado e impressionado. As pessoas frequentemente me perguntam se me arrependo. Se não teria sido mais fácil confrontá-lo desde o início? Poupar-me dos meses de segredo, das noites no apartamento apertado de minha mãe, das mentiras entrelaçadas. Minha resposta é sempre a mesma. Não se tratava dele. Tratava-se de mim, de descobrir aos 48 anos que não era tarde demais para reinventar-me. Que a filha do meio, a esposa traída, a mulher invisível, podia emergir como protagonista de sua própria história. Se há uma lição nesta jornada, não é sobre vingança. É sobre alquimia, a capacidade de transformar dor em propósito, traição em oportunidade, finais em começos.
No jardim de inverno que agora é inteiramente meu, entre ervas que prosperam sob meus cuidados, frequentemente ergo uma xícara, em um brinde silencioso, não ao que perdi, mas ao que encontrei quando finalmente tive coragem de procurar.